Mais um podcast Contador Especialista. Hoje temos duas surpresas. Na verdade, a primeira surpresa que vocês já conhecem, se não conhecem, hoje o Otto, nosso especialista em venda, está conosco e temos um convidado muito mais que especial, que é o Ronaldo Oliveira, que é um contador que já fez o curso de planejamento previdenciário com nós e que hoje está aqui para a gente bater um bate-papo sobre planejamento e sobre vendas. Então, prazer, Ronaldo, estamos aqui ao vivo, gravados nosso podcast, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Bom, é sempre um prazer poder contribuir, ajudar e conversar com vocês sobre os assuntos que vocês vêm Sim. trazendo aí. Quero que tu te apresente para nós, tu é contador ou tu é... O que que tu faz, onde tu atua, se é digital, se é presencial, como é que é? Te Bom, apresenta. meu nome é Ronaldo Oliveira, sou contador aqui em Santo Antônio da Patrulha. Tenho um legado de trabalho aí de uns 20 e poucos anos já, mas há três anos eu venho empreendendo com o meu próprio escritório, né? E é isso aí, estamos trabalhando de forma presencial, não atuo hoje nas redes de forma digital, né? E vim aqui aprender um pouquinho sobre Sim. esses assuntos de venda e Seu planejamento. E a vida de planejamento. contador é fácil? O que que tu acha? Não sei, tu tem que me responder. É É, tranquilo. é complicado como a vida de qualquer profissional, vamos Sim. colocar assim. Tem que se virar nos 30. Tem que empreender acima de tudo, né? Assim como os clientes que são empreendedores todos, né? Por natureza, o contador também não é diferente, né? Sim, equipe, né? Que a gente fala que o contador é tudo, né? Na verdade, é operacional, é vendas, é marketing, é RH, é O tudo. contador acaba interferindo, dando pitaco em todas as áreas, Todas assim, as né? áreas. Show de bola. E qual que é as dúvidas que tu tem com relação ao planejamento, com relação à venda? O contador tem que saber vender, Ronaldo, não? Então, olha só. Quando a gente faz a faculdade de contabilidade, a gente sai da faculdade e não é preparado para fazer vendas, né? E aí tu te depara, né, com um meio que tu tem que empreender, porque antes do teu cliente que é empreendedor, tu também é empreendedor, né? E o teu cliente também espera é, dicas tuas e como se virar e como lidar com situações de empreendedorismo, de venda, né? Então, assim, a gente sai da faculdade com essa carência, digamos assim, de venda. E esbarra também numa questão de ética profissional, né? As vendas do contador, prospectar clientes, né? É uma questão bem complicada, assim, que eu vejo, sempre vi dessa forma, porque é difícil tu oferecer o teu trabalho para um empresário, né? Sem interferir no contador que já atende ele, né? Então é um caminho assim bem que eu queria ver com vocês, quais são as dicas, Sim, sim. o que se pode fazer, como é que se enxerga essa questão toda. Nada. E, na verdade, o contador, então, bem que tu disse, além de ter que vender o seu próprio serviço, também tem que orientar o seu cliente de como vender. Então, quem vai nos responder aí? Otto. Coisa boa, né? Só coisa fácil, né, Só Ronaldo? coisa fácil. Passamos a bucha. É, Que é legal, que contigo, legal, vai. que Te vira legal. nos 30. Muito boa, muito boa. Sempre cai na área na venda, né? Como o Ronaldo falou, né, Ronaldo? A gente sai, né, de um curso com toda uma expectativa de uma profissão, de uma vida, mas esbarra em onde é que estão as pessoas que vão me pagar, né? Que alguém vai ter que Exatamente. pagar minha Alguém conta. vai ter que pagar a Literalmente é conta. isso, né? Quem é que vai pagar minha água, minha luz, o leite das crianças em casa, né? E essa é uma situação que realmente é complicada. E, Ronaldo, para eu começar a falar aqui, vamos abrir o tema, né? Comercial, vendas, como que eu cresço, como eu desenvolvo isso. Eu queria te fazer uma pergunta antes, né? Que é quando tu saiu da faculdade, qual o primeiro impacto que tu teve ali quando teve que buscar mais clientes? Quando teve que buscar os primeiros clientes, né? O que que te, né, foi para ti fácil, o que que foi difícil nessa busca de clientes, né? Porque hoje tu tem clientes, já são mais de 20 anos, né? Isso. Assim, eu vou contar um pouquinho Claro, brevemente a por minha favor. história, então, Sim. para contextualizar.
eu saí da faculdade, eu já trabalhava no meio contábil, né? Mas como empregado, como colaborador de escritório de contabilidade, né? Basicamente em 2 escritórios eu trabalhei nesses 20 e poucos anos, até ter o meu próprio escritório. Eu via essa dificuldade, sempre vi, por onde eu passei, né? Essa questão de não interferir no trabalho do outro profissional que já atende ali, então como lidar, então a gente fica arredio, né? Acaba não vendendo, praticamente. Tu fica esperando o cliente chegar e te procurar. Esperando a indicação. Ah, indicação do fulano, indicação. Exatamente. Então, assim, nesse período que eu trabalhei como empregado de outros estabelecimentos de contabilidade, eu acabei construindo, eu acredito que a minha autoridade com quem eu me relacionava, né? Com empresários e clientes. E acabou que eu construí a minha carteira de clientes por aí, sabe? Pela indicação, né? Pelo conhecimento, mas imagina, são 20 e tantos anos ali, 20 e poucos anos, trabalhando no meio até chegar, até eu me sentir seguro para poder empreender e ter assim uma carteira de clientes que eu sabia que ia pagar o leite das crianças, né? Exatamente. Então, por aí que aconteceu, né? E hoje, graças a Deus, a coisa vem acontecendo orgânica, mas eu ainda tenho dificuldade nessa parte de vendas, entendeu? De prospectar clientes. Porque precisa, né? Precisa sim. Quem não precisa, né? Todo empreendedor quer, Precisa de cliente. né? Enfim. E qual a maior dificuldade que tu vê nisso? E que pergunta tu faria, né, hoje aí, pra gente poder te ajudar de alguma forma? E o que que tu gostaria de saber da parte da venda e como, por exemplo, como prospectar, como eliminar o medo, como... Fica à vontade. Cara, assim, ó, como prospectar um cliente novo, tá? Um empresário que muitas vezes, assim, ó, a gente, por ser do meio contábil, tu acaba enxergando alguma deficiência, alguma questão pontual em alguma empresa, alguma coisa que tem algum conhecimento, né, de alguma informação, enfim. E tu vê assim, não, de repente com o meu trabalho eu poderia gerar uma economia Complementar. de impostos para ele, eu poderia indicar algum outro caminho que eu tô vendo que ele poderia se dar bem e tal, mas como é que eu vou abordar esse empresário, entendeu? E aí eu volto, dou um passinho para trás, já, né, esbarra na questão ética, como eu falei, e já não. Não fala, nem oferece seu serviço, nem. Isso, teria alguma dica, alguma coisa, como me mostrar para esse empresário, por exemplo, que eu Que estou legal, enxergando uma que legal. oportunidade ali. Que ótimo. Tem nós estamos no melhor momento para isso, Ronaldo. Por quê? Porque hoje, com o meio, né, muito voltado para o digital, né, do serviço, da venda, de tudo está voltado para dentro das telas, a forma das pessoas consumir mudou. E se mudou a forma das pessoas consumir, eu tenho que me adaptar à forma de vender também. Então, com essa mudança, ela facilita para umas pessoas e dificulta para as outras. E para quem que facilita? Para o teu trabalho. Porque antes, se tu pensar há alguns anos, se eu quisesse prospectar uma empresa, o que tu ia ter que fazer? Pegar o telefone e ligar para o empresário para fazer uma oferta. Né? Tu vai ter que visitar aquela empresa para fazer uma oferta. Então, é um modelo muito agressivo. Né? Com certeza. Tu te sente confortável em fazer isso? Com certeza não. Exatamente. Jamais. Só que olha só, hoje nós temos as redes sociais para trabalhar assim. Em que sentido? Por exemplo, hoje uma pessoa que comercializa um produto de um serviço, tá? Ela faz o quê? Se ela quer prospectar pessoas, ela não chega oferecendo. Por quê? Quantos contadores existem? Pois é. Muitos. Né? Por que o teu trabalho é melhor do que o dos outros? Porque ele trocaria o que ele já tem pelo teu. E tem uma resposta para isso, por autoridade. Então aí o que entra? Você conseguir construir autoridade com esses clientes. Então, primeiro ponto, um bom posicionamento de redes sociais, uma boa entrega de conteúdo. E quando a gente fala de uma prospecção ativa, né? Então, como eu falei, mudou um pouco a forma das pessoas consumirem, então muda a forma de vender. As pessoas antigamente elas precisavam se sujeitar ao que tinha na sua volta. Né? Ou seja, se eu quisesse comprar algum tipo de roupa, eu tinha que ir até uma loja, né? E comprar aquela loja que tem na minha região.
Se eu quisesse, por exemplo, eu não sou da capital e eu quero algo diferente, eu tenho que ir até a capital para consumir. Exatamente. E não faz muito, nós estamos falando de 20 anos, 30 anos no máximo. Que era assim esse consumo. Aí, com o advento da comunicação ser mais acessível, né, da globalização, ou seja, eu consigo me conectar com o advento da internet, o que aconteceu? Eu não preciso mais disso. Então, até tem um conteúdo que fala muito sobre tribos, né? Tem que fala que o consumo hoje ele está direcionado em nichos, em públicos específicos que consomem. Então, olha só, se eu quero um determinado produto, eu não preciso mais me deslocar, eu posso comprar com o meu celular. É verdade. Agora, o que faz com que eu compre com o celular? Né? É que eu tenho o quê? Autoridade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu posso comprar no celular, eu tenho milhões de ofertas. Porque os robozinhos estão trabalhando. O Ronaldo gostou de sapato. Então, o que acontece? Quem está ofertando sapato? Aí bota todo mundo e o Ronaldo começa a ficar confuso. Sapato, sapato, sapato. Não é assim que funciona? Né? Então, começa a ter mais oferta. Então, eu, vendedor, eu preciso me posicionar diferente. E as pessoas tomam decisões quando elas têm o quê? Confiança e segurança. E aí entra, eu estou dando todo esse preâmbulo por quê, Ronaldo? Porque quando tu quer conquistar um cliente, tu primeiro demonstra autoridade, cria autoridade com ele. Né? Então eu estou muito no conteúdo digital. Mas como que eu faço isso? Transformo isso para uma prospecção ativa. É bem difícil. simples. É o quê? Eu consigo entrar num nicho de mercado e primeiro contribuir com ele, para depois querer vender alguma coisa. E como que eu faço isso? Eu primeiro me conecto, oferto uma dica, levo uma possibilidade para ele dentro de um determinado nicho. E o que acontece? Por exemplo, a parte previdenciária. Se eu abordar um cliente, perguntar para ele sobre esse lado e eu tiver... Quanto mais conhecimento tu tem, maior é a tua chance de criar autoridade e fazer o quê? Conquistar esse cliente depois. Porque daí ele começa a enxergar, opa, mas tem algo diferente. Eu preciso de alguma coisa ali. Exatamente. Que ele falou. Então, por isso que eu falei lá no início, Ronaldo, que hoje facilita por esse lado. Por quê? Porque tu é técnico. Tu conhece teu produto, tu conhece teu serviço. Então é muito mais fácil eu interagir com uma pessoa e não vender para ela. Porque ela vai consumir de mim porque eu tenho autoridade. Aí entra o quê? Você ter uma linguagem persuasiva, você ter um processo de vendas, um processo comercial de conexão que mostre que você tem autoridade e que essa pessoa vai confiar em você. E quando ela confia, aí sim é o ponto da oferta. E aí que tu entra com uma proposta. E não precisa ser aquela coisa, ó, deixa o cara que o cara não tá fazendo direito, eu vou fazer melhor do que ele. Não precisa ser assim. Tu pode simplesmente questionar ele, mostrar uma dica e falar para ele, olha, talvez se fizer sentido pra ti, a gente pode conversar. E aí, olha como fica mais leve, não fica mais leve? É verdade. E aí, numa conversa, é uma conversa daí sim de apresentar o teu negócio, apresentar a tua proposta, né? E se você se sentir confortável, né, nós podemos trabalhar juntos. Exatamente. Hoje quando acontece a procura de algum cliente ou quando acontece uma conversa que despertou realmente a curiosidade dele sobre algum assunto, né, que ele vem e me dá essa abertura, daí sim, quando ele me deu a abertura, eu trabalho a venda com ele. Mas até então, eu deixo ele, entendeu? Não tem essa... Por exemplo, assim, se tu conversou com um empresário, tá conversando ali no bate-papo bem descontraído e tu viu que tem algum problema, que tem alguma dica que tu poderia dar, alguma sugestão de serviço para ajustar, tu tem coragem de dizer, olha, né, eu vendo o teu caso, tua situação se enquadraria X, Y, tu tem essa coragem, não? Então, eu tenho muito... Eu sou libriano, tá? Vou falar disso porque o libriano, ele tem uma lógica, eu acredito, tá? Eu tenho uma lógica de sempre pensar o que o outro vai pensar do que tu falou, é o retorno, entendeu? É dois librianos, eu também sou libriano. Então nos achamos aí. Mas tem muito disso nos negócios também. Então, pensando nessa questão ética, né? Dependendo do que eu vou falar, eu vou ferir o trabalho do outro, ele vai pensar que quem tá atendendo ele tá fazendo errado. Eu não quero isso, entendeu?
porque eu nem posso entrar nesse mérito aí. Exatamente. Não, mas né? não precisa entrar no mérito. Tu precisa só entrar no mérito de contribuir com ele de alguma forma. Esse caminho que Sem eu, precisar. entendeu? Mas aí é que tá o ponto, sem precisar atacar o outro, tu não precisa. Pois é. Porque isso é feio. Não, É nem feio, pode. é feio, antiético. Né? Por quê? Porque, cara, eu vou comprar de alguém que tá falando do outro, não tem necessidade hoje disso. Por que não tem necessidade, Ronaldo? Porque hoje tu tem um público que vai querer o teu estilo de serviço. Tu não precisa vender para todo mundo. Tu precisa vender para uma tribo, para um grupo de pessoas que pensa parecido contigo, que tem uma mesma necessidade. E quando tu encontra isso, aí é que entra a sugestão. Eu tô dizendo, olha, não tô sugerindo você me comprar. Eu tô sugerindo tu olhar para esse detalhe aqui, ó. Isso não seria bom para ti? Ah, seria, mas eu não sei como fazer, o meu cara não faz. Pô, cara, mas para aí, eu posso te dar uma ajuda. Quer entrar numa reunião pra gente conversar? E aí tu... Aí abriu a porta. Aí abriu a porta. Não é uma forma de prospectar? É. É muito mais Né? simples, muito mais fácil, né? E tu E cria adequado, né? autoridade, né? Tu tá fazendo uma oferta, né? Mas uma oferta de uma forma que a pessoa não tá sendo, né, coagida a consumir de ti. Ela vai desejar consumir de você. Então essa é a grande diferença, é você encontrar uma estratégia que vá fazer com que você consiga falar do seu produto, do seu serviço ali, de forma natural, né? Que ele simplesmente entenda, olha, ele me ajudou, foi muito bom. Exato. E é ele que vai dizer, ó, o outro não faz isso. E tu me diz, olha, eu não tenho como falar do trabalho dos outros, eu posso falar do meu. Exatamente. Né? É a mesma coisa que eu falo para as pessoas para contornar a objeção. Quando fala, ah, mas tem o fulano que faz mais barato. Perfeito, faz com ele. É a melhor resposta que tem. Faz com ele. Eu não posso garantir o trabalho dele, eu posso garantir o meu. É. Né? Então é bem simples. Não preciso falar da concorrência, eu preciso falar muito bem do meu trabalho. Né? Então, se ele falar mal, inclusive, porque o cliente às vezes gosta de falar mal do Sim. atual ali, né? Então tu simplesmente diz, olha, eu não quero te dizer isso, eu não sei como é na prática, né? Eu sei que pode ser feito isso, isso e isso. Né? Se tu quiser que eu dê uma olhada melhor nisso, a gente pode, né, vir a fazer um contrato, porque daí tem toda Sim, uma... daí desenrola. Mas daí já abriu as portas, né? Sim, daí já tá andando a venda. Já né? tá, ele já tá engajado, né? Mas se engajou pelo quê? Pelo interesse, pela curiosidade, por um ganho, por um benefício que tu tá levando para ele, entre aspas, despretensiosamente. É. Porque lá no fundo tu sabe que tu quer mais um cliente. Eu vejo muito esse lado também, na venda, né? Quando abriu ali para venda e tal, também ter essa linha assim de não parecer que eu estou desesperado para vender, ou que eu quero muito aquele. Não, né? É exatamente o que eu posso proporcionar com o meu trabalho para que ele tenha resultados, enfim, né? O princípio da reciprocidade, gente. E esse ponto, Ronaldo, que tu falaste agora é muito importante, que é o desespero do cliente. Quando a pessoa está desesperada para conquistar clientes, ela fica mais ansiosa, mais tensa para fazer vendas. E aí que tem todo esse bloqueio. Fica na obrigação de aquilo Exatamente. acontecer e aí... Né? Agora, quando tu te posiciona nesse formato, onde teu objetivo é contribuir e tu vai encontrar pessoas, isso é o melhor, né? Olha quantas empresas você pode contribuir com o teu trabalho no Brasil. É impossível que tu não encontre o número que tu quer. Desde que você faça uma proposta, digamos assim, né? Uma captação inteligente para o teu trabalho. Né? Então, tu tem como ter um número. Ah, eu quero ter 100, 200, 300. Pode ter. Né? Só que tu vai ter que encontrar o quê? Dentro dessas milhares de empresas que tem, quais que tu consegue contribuir de forma mais agregada. Exatamente. Que tu agrega mais valor. E tu não precisa vender para todo mundo. Isso é o melhor da internet. Tu não precisa vender para todo mundo. A minha mensagem, por exemplo, né, nós temos aí o nosso curso, a nossa mensagem não precisa chegar em todos os contadores. Ela precisa chegar em quem se identificar com os mesmos propósitos de faturamento, de resultado e de missão. Né? De ter mais conhecimento, de agregar mais valor para o cliente. Então eu não preciso que todo mundo queira o meu produto. É uma pretensão desnecessária hoje. Mas eu preciso encontrar o Ronaldo que identificou, eu preciso encontrar o fulano que está procurando agregar algo a mais,
que não quer ficar só... Por exemplo, tem muitos clientes que buscam nós pelo quê? Para não ficar só naquela dependência do imposto de renda. Né? Muitos que sim. não têm tantos negócios sólidos só tem faturamento alto naquela época. Né? Eu tenho alguns, alguns conhecidos assim que estavam correndo atrás. Né? E o que acontece depois? Não, eu tenho outras formas. Ah, isso também é uma fonte, E tem pessoas que buscam o conteúdo pelo quê? Para agregar valor ao serviço. Né? Então, não é só pega a nota, emite nota, faz isso aqui, funcionário entrando, funcionário saindo, cuida disso. Não, nós temos mais a agregar para o nosso cliente, né? Para ele, para todos os funcionários, que é um planejamento. Né? Então, ele aumenta o portfólio do contador, né? E proporciona, sim, mais faturamento. Então, a gente só precisa encontrar essas pessoas que queiram isso. Não, e uma coisa que tu falou lá no início, lá, da questão da loja e tal, que antes tu ficava limitado ao teu bairro, né? E comprar o produto que tu queria e tal. Isso acontece também no nosso meio contábil, né? Hoje a gente consegue atender empresas, por exemplo, do Brasil inteiro, né? Porque não tem mais, não tem aquela necessidade da coisa física acontecer, né? Tu consegue importar informações, tu consegue assessorar pelo WhatsApp, pelo telefone, por uma live, alguma coisa assim nesse sentido. Tu consegue atender perfeitamente a demanda e trazer realmente resultados, né? Para os clientes. Então não fica mais limitado aquela coisa, tem que ser uma empresa perto do teu escritório, né? Espaço físico, tipo assim, eu sou de Santo Antônio, eu vou atender só que não, só aqui na região, não, isso, né? Isso é muito bom. Então isso também abriu bastante assim, realmente, tu consegue a procurar o cliente que se identifica contigo, né? Com o teu trabalho, com o que tu tem a oferecer. Exatamente. Por exemplo, né, tem uma situação que hoje eu vejo na parte da contabilidade que são os digitais, né? Hoje tem empresas de contabilidade que tu não conversa com ninguém, tu tem que mandar uma mensagem, tem que fazer outra coisa. Eu já contratei serviço assim. Né? Então, só que esse serviço é muito mais barato que o teu, não é? É mais barato, mas ele te traz o resultado. Aí é que tá o ponto. Ele atende o teu anseio. É justamente isso. Precisa. Ou seja, tem pessoas que consomem esse produto e que serve para eles. Pessoas que talvez sejam mais técnicas, pessoas que são mais administrativas. Agora, tem situações que não. Então, existe o quê? O que eu quis dizer com isso? Que existe público para todo mundo. E aí entra o erro, Ronaldo, de muitas pessoas, que é o quê? Eu querer baixar o meu valor para me comparar a essa situação. Eu não preciso disso. Sim. Você tem o seu público. Você tem as suas personas para buscar aquele nicho que é o teu. Aí é que tá a grande questão. Porque senão, tu acaba baixando o preço, daqui a pouco tu tá trabalhando de graça. E fazendo um serviço muito superior. Né? Então eu não preciso disso, eu só preciso encontrar as pessoas que eu realmente me conecto. E aí o que acontece? O crescimento orgânico acaba acontecendo também. Por quê? Porque pessoas conhecem pessoas e recomendam, né? As pessoas gostam da recomendação, né? Sim. Então tu acaba fazendo um ciclo muito maior disso, né? E a gente vê a função também que o pessoal, fora essa tribo, eles querem o contador, um consultor, né? Eles querem que o contador, fora esse pessoal que quer o digital, tem as pessoas que querem. Cadê o contador que vai me auxiliar, que vai me dar dicas de como gerir minha empresa, de negócios, de estratégia? Tem esse empresário que busca um contador mais completo, né? Porque assim, tem situações pontuais, assim, no dia a dia do empresário, tá? Que ele precisa realmente poder contar com aquela estrutura ali, né? Com um profissional que vai responder aquela demanda e destrancar uma situação que é um caminhão que precisa sair, um probleminha com a nota que deu, como é que ele resolve aquilo. Então, N coisas assim que surgem, né? E se tu tem um método assim totalmente digital, tu não tem não tem a quem perguntar, né? Tu vai pro Google pesquisar e tu não vai encontrar talvez a resposta que tu precisa para aquela situação, né? Então, por aí. Ronaldo, agora eu quero saber de ti. Não fica nervoso. É uma pergunta fácil, mas é que eu já senti essa dor e eu quero saber se os contadores sentem também. Eu tinha muito medo. Chegou meu cliente lá, vou fazer um fechamento de contrato, vou dizer quanto que é o valor dos meus honorários mensais, da minha assessoria.
me dava um frio na barriga. Eu tinha medo de falar o valor, ele não queria aceitar ou achar que é muito caro. Contador também tem esse medo? Tu tem esse medo? Olha só, isso sim, né? A resposta é sim, mas assim, eu venho trabalhando nesse medo durante esses anos aí que a gente mantém contato, né, com a área. Mas aí o Otto Depois a gente vai. O- Daí o Otto vai nos dar a dica como é que a gente vai fazer pra tirar Isso. esse medo. Vai, fala. Eu uso a seguinte tática, tá? Me corrija se eu estiver errado, que a hora é essa. Se funciona, tá certo. Não, assim, eu procuro deixar a questão valores a última coisa que nós vamos falar, tá? Procuro ouvir, explorar do cliente, né? Quando eu tô ali numa negociação, né? Vendendo, procuro ouvir qual é realmente a necessidade dele e tento explorar o máximo que eu consigo para ver onde que eu consigo também contribuir um pouco mais ali, né? E ao mesmo tempo eu já estou calculando aqui também, já estou pensando qual é o meu custo, né, operacional para poder atender aquela situação ali. Então, assim, na hora que eu vou entregar passar a proposta de valor, vai ser a última coisa, mas eu já vou passar aquela proposta. Nem sempre vai ser um valor exorbitante, mas quando é um valor expressivo, digamos assim, que dá aquele frio, não, aquele receio, como é que o cara vai, né? Vai reagir. Vai reagir. Eu também tenho plena consciência de que se ele não concordar com aquela proposta, aquela é um valor que eu entendo justo, que eu já, né, calculei ali pelo meu custo, que é justo para mim, que é justo para ele, porque eu sei o que eu vou entregar também, o que ele está precisando. Então eu tenho esse cuidado assim de quando eu passar o valor já ter isso em mente, entendeu? Mas eu deixo lá pro último lá. E se ele não quiser, ok, vida que segue, outro profissional talvez tu consiga, né? Que vai te atender isso com um valor menor, enfim. Eu não vou conseguir, infelizmente, né? Então, E tu, vai Otto? lá. O que a gente tem que fazer nessas horas? É assim? Show de bola. Primeiro ponto que a gente tem que avaliar Ele falou show de bola. na questão. Não, tá ótimo, é isso aprovado. mesmo. Se não, Deixa pro Ele final. avaliou. E eu vou contribuir com uma coisa, que é o seguinte, né? Tudo que tem qualidade tem valor. Então, ou seja, se é bom, tem que ser cobrado mesmo. Eu não posso fazer mais barato, eu não posso diminuir, eu não posso fazer outra coisa. Por quê? Porque tem qualidade. Agora, um segredo, né, que eu gosto muito de quem vende produtos muito agregados é tirar da mente de que será que o cliente vai pagar? Será que ele vai achar caro? Será que ele vai achar barato? Porque quem tem que achar barato somos nós que estamos oferecendo. Interessante. Né? Então, primeiro, eu gosto de partir de uma premissa seguinte, tá? Primeiro, que tá perfeito o que tu falou ali, é o quê? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Por quê? Sim. Porque dinheiro é um detalhe, isso a gente resolve. Tem que tratar o dinheiro como uma coisa... Como é que eu posso? Eu tenho que desvalorizar o dinheiro. Dinheiro não é problema. Não é nem investimento, Dani. Dinheiro não é problema. Não é problema. Porque eu tô resolvendo algo. Sim. Né? Tá, não, isso tem que pagar, mas isso aí depois tu vê como que tu prefere, se é pagar no cartão, se é pagar numa transferência, isso aí tu resolve depois. Claro. Entendeu? Eu já trata assim. E trata como o quê? Como o cliente tem condição de pagar. Por quê? Porque quando eu trato toda a venda acreditando que aquele cliente tem condição de pagar, eu estou valorizando ele. Eu estou colocando ele como uma pessoa. Por exemplo, tu trabalha com empresários. Claro. Então valoriza o empresário que ele é. Posiciona ele, ergue ele. Claro. Né? Porque, cara, para quem é empresário, cara, tem que resolver isso, né, cara? Não é um problema de dinheiro. Dinheiro te resolve. Dinheiro tu vende mais os teus produtos aí, tu faz mais 2 meses de atividade, tu resolve isso. Agora vamos resolver o que tem que resolver. Exatamente. E aí lá no final, o que acontece? Ele fica com vergonha de querer te cobrar menos, porque tu já disse que ele é o cara, tu já disse que ele é top, então ele não vai chegar assim. Exato. Boa. Não, cara, isso aí pra ti não é nada, fica tranquilo, cara. Pô, a gente resolve isso aqui entre a gente, nós estamos aqui pra resolver, um apoia o outro, né? Daí se ele falar assim, poxa, fulano, mas tá, cara, pô, tu vai dizer pra ele, tu quer que eu faça por menos? Eu faço. O que eu posso não fazer do que a gente tá combinando aqui?
Aí eu É que eu faço não por posso te menos. entregar, vou te entregar É. só a metade das declarações. Exatamente, eu vou fazer não tudo tem isso, isso. tá? Agora, o que eu posso tirar? Não dá, né? Não dá, né? E outro ponto muito bom, se a pessoa der objeção, é compara ao trabalho dela. Sempre comparar a atividade dela, porque ele é empresário, provavelmente ele vende alguma coisa. Ele Sim. entrega um serviço, ele faz alguma coisa. Então tu só devolve uma pergunta. Essa é muito simples, tu vai devolver uma pergunta, né? Digamos que o Ronaldo diga agora, Otto, mas o teu curso está caro. Perfeito, eu te entendo, né? No teu lugar talvez eu pensaria a mesma coisa. Agora me diz uma coisa, quanto vale o teu trabalho hoje? É. Tu consegue fazer mais barato pra mim? Tu vai querer tirar alguma coisa, né? Tu já vai querer tirar alguma coisa, né? Não Sim. vai? Então é exatamente isso, cara. Meu, R$500, R$800 não é nada pra ti, né? E já É. diz pra ele, cara, para com isso. Tá, tudo bem, tu quer me pagar em 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes? Tá difícil pra ti isso mesmo? Aí, como é que tá a situação? Já dá uma... Já né? enquadra ele de Mas novo. tá difícil pra ti? Né? Já bota que ele não tem a condição de pagar, né? Que daí ele já vai se posicionar. Então, é uma forma, é um jeito de fazer, né? Mas sempre que tu valorizar ele e desqualificar, destratar o problema do dinheiro, né? Tu não vai ter problema com o fechamento. Destrata? Não, dinheiro não é problema. Normalmente aquele empresário, aquele cliente muito chorão ali, tá? Ele também se organiza mal na questão do planejamento interno dele. Então aí já tá um ponto que o contador já tá enxergando como é que ele tá olhando para isso, para essas questões. Normalmente aquele que tá querendo o preço do teu trabalho, ele também tá com o imposto atrasado, possivelmente. Ou chega no momento que tu apresenta o cálculo do imposto que deu sobre a venda dele, ele vai olhar para aquilo ali, meu Deus, deu tudo isso. Mas se ele tivesse um olhar diferente para aquela questão também e calculasse isso no planejamento, quando ele formou o preço de venda dele lá, ele não se surpreenderia jamais com o valor da guia. Sim. Se a guia de imposto deu R$100.000, pra gente, no primeiro momento, é um valor super expressivo, ok? Só que ele já está organizado. Se deu 100 mil é porque ele vendeu Não proporcionalmente deu. a 100 mil. isso e o lucro dele já está preservado se ele calculou bem. Então, se ele está chorando o meu honorário quando eu passei o custo para ele, porque alguma coisa está mal no pensamento também, né? Exatamente. Então, tá aí uma coisa também que a gente consegue ir trabalhando, ajudando, que a gente enxerga que pode, né? E um outro ponto muito bom é que tu já conhece a vida dele, tu já sabe onde tá ou não tá. Ele não pode nem te dizer que ele não tem ou que ele tem, porque tu já sabe que tá ali, né? Não, Cara, não. O contador tem esse privilégio, né? É, O cliente não exatamente. consegue esconder. Ele não pode nem dizer assim, Exatamente. mas eu pago. Tu passa uma proposta, vou dar exemplo. Tu passa uma proposta de R$3.000 o honorário. Ele não pode mentir pra ti e dizer que ele paga 1.000 lá no outro, porque no mês seguinte, se ele entrar pra ti, tu vai ver quanto que ele pagava realmente, né? Exatamente. Então, É muita sinceridade. Tu me lembrou quando eu fiz curso com a XP, lá, há um bom tempo, né? Eu lembro que o professor entrou na sala no primeiro dia, tava no hotel lá, evento, e ele, quem aqui gosta de pagar imposto? Ninguém levantou a mão, só ele, né? Aí ele, você não gosta de pagar imposto? Pô, cara, se eu estivesse pagando tantos mil, não lembro quanto na época de imposto, eu estaria muito feliz, porque quanto que eu estaria ganhando? exato. Aí todo mundo ficou, bom, sabe? Tipo, é uma forma de pensar, é uma mentalidade que tem que É uma mudar, forma, né? e principalmente o empresário, o empreendedor, ele tem que ter isso bem definido, né? Porque e o comum é o contrário. O comum é, né? Não quero pagar. Ronaldo, quero não pagar. é diferente com a venda. A Pois venda é. também é uma mudança de mentalidade. Eu só tenho que entender que meu cliente, meu produto, o meu serviço, ele vale, né? Porque ele tem qualidade. Então, cara, tu tem que pagar, óbvio. Como que não? Né? É o que ele custa isso, né? Ou seja, onde que as pessoas erram muito é ficar justificando o valor. É. Tá? Preço, gente, se larga o preço e pronto. Eu não preciso ficar, olha, eu vou te cobrar tanto porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu gasto com isso, porque tem aquela não sei o quê, aí eu tenho que fazer a consulta, eu tenho que fazer aquilo. Não, isso é um problema teu de contador. Ele não quer saber, né? Ele não... Ele não cara, tá conversando contigo pra entender o teu problema. Ele quer que tu quero traga... saber que é doloroso, né, cara? Então o Exato. processo tu não precisa mostrar que é um monte. Agora só quando tu quer agregar valor, né? Mas aí tu faz agregando valor. Olha só, tu vai ter isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E nós vamos resolver de uma vez por toda isso. Agora sim. Diferente de
olha só, eu vou ter que fazer isso, daí isso aqui tem um custo, isso aqui é muito caro. É a Pra eu te forma, atender assim, eu vou... é a tá- forma. Né? Eu vejo muitas pessoas em serviço falar, olha, eu vou ter que tirar 1 hora da fulano, 2 horas de serviço do outro, 3 horas. Nossa, já vai como uma dor, já vai justificando que vai cobrar caro. Não, esse é o valor. Né? E outros falam tabela, né? Não, porque segundo a tabela, não. né, é tanto, então, Sim, mas... né, os advogados também Nós trabalham. temos tabela. O advogado trabalha muito com isso. Ó, Tu o usa a tabela, preço. Daniel? Não dá pra usar a tabela. Não. A gente tem parâmetros, né? Então, mas se gosta muito de fazer o quê? O é, preço sim. de tabela é tanto, mas É, como tu é meu sim, amigo, eu tô sim. cobrando tanto. Tu já desvalorizou o teu trabalho. É. Agora Quando não tu vou fala usar isso. mais, eu sou técnica. Tu não precisa usar. Tu pode falar, tu pode estar cobrando Vocês têm menos. tabela também? Tem tabela. Tem. Tu pode até cobrar menos que a tabela, mas tu não precisa dizer que é menos que a tabela. Porque se tu fala que é menos que a tabela, tu desvaloriza o teu trabalho. Tu diminuiu Tu também desqualifica. ele, né? O empresário, o cliente. Mas pensa logicamente. Ah, tá, mas a tabela é tanto e tu tá me cobrando tanto. Tá, então quer dizer que teu trabalho não é tão bom que tu não consegue nem fazer o que a tabela manda. Na verdade, o profissional tá se desvalorizando, né? Ou- Ele acha que ele tá dando um benefício, mas pode ele agir contra. Ou o empresário tá te vendo também, quando fala isso pra ele, pô, mas o contador tá me vendo que eu sou um coitado. Também. Também Né? tem Ele isso. não acreditou na minha empresa, no meu negócio. Também tem né? isso, né? Também tem isso, tem esse outro lado. Agora, É. o principal é, a tabela é tanto, eu tô te cobrando menos. Por que dizer? Então eu falo, ó, o meu preço hoje pra ti é esse. Pronto. Simples, cru, direto. Sim. Né? E aí depois vê, mas desqualificar. Cara, dinheiro não é problema. É. Essa é a minha dica aí. Ronaldo, tem objeções dos clientes? Como é que tu contorna essas objeções? Eu nem sabia contornar objeção nenhuma de cliente. Tipo assim, o cliente, não quero, é muito caro. Eu disse, então tá, tchau, vamos pra próxima. Contador também faz isso ou tu contorna as objeções dos teus clientes? Depende, né? Tem sim, mas depende muito da situação, depende do meu interesse também em relação àquela empresa em realizar um trabalho, se eu enxergo também um fundamento, né, naquele negócio ali. É claro que eu vou tentar mostrar para ele, né? Não, nós vamos fazer isso aqui, vamos seguir esse planejamento aqui, né? E se tu ir por aqui, tu vai ter esse resultado. Então eu dou uma brigadinha quando eu também entendo, mas quando o cara é muito cri-cri, assim, né, ele é muito chorão, ele tá me procurando só por causa do preço, porque ele já tem alguém como referência de um valor e tal, e eu não cheguei naquele valor que ele esperava. Daí não sei se me interessa, é muito peculiar, assim, daquela situação, entendeu? Mas tem. E como é que a gente contorna a objeção? Vamos lá. Eu vou pegar uma coisa antes que o Ronaldo falou aqui, que é do cliente chorão, né? Então, pelo visto, pega bastante desses aí, né? É que tem uma safra legal, assim. Perfeito. E Mas cada tem muita gente nicho- boa também. Sim, não, mas vale ressaltar. é que cada nicho de mercado, né, ele tem objeções mais comuns, né? Como, por exemplo, na parte previdenciária do planejamento, tem o falar com a esposa, falar com o marido. É comum, Sim, ou pensar, Claro. vou pensar. né? Ou vou pensar, é comum, né? Então, o que a gente pode fazer, né? O que é o melhor? É trazer esse questionamento para o momento que o cliente não está preparado. Por exemplo, há muito tempo eu tinha uma escola e nessa escola a gente vendia e a mensalidade era a mais cara de todas. Dentro do mercado nós cobrávamos, se eu não me engano, olha, era 3 vezes mais. 2 a 3 vezes mais do que a média. Né? E ainda tinha os mais baratinhos ainda. Então, o que quer dizer? Eu já sei que o meu é mais caro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que avisar esse cliente antes. Então, o que eu faço? Durante o atendimento, eu faço uma pergunta. Estou lá conhecendo o cliente, como tu falou, sabiamente ali. Primeiro eu quero conhecer o cliente. Claro. Estou conhecendo o cliente, eu pergunto para ele, e me diz uma coisa, tu valoriza mais qualidade, entrega e resultado ou preço? Ou tu não tá nem aí pra qualidade, entrega ou resultado e tu só quer saber de preço? O que ele vai dizer? Isso já faz essa pergunta no início da conversa. Não, no meio da conversa. Sim, Me diz sim. uma coisa, com relação ao teu atendimento, tu gosta de ter um bom atendimento ou tu só quer preço? É. O preço é importante. Pois é, eu já vou te avisar então que o meu valor não é o mais barato do mercado. Já no início. Por que no início?
Porque no início ele não tá preparado para ser uma objeção. E tu já emenda. Tu já diz para ele, pois é, eu já vou te avisar que o meu trabalho, ele não é o mais barato. Tu vai encontrar mais barato que o meu. Tu já é sincero com ele. Sim. E tu vai dizer, e eu vou te explicar o porquê disso. Aí tu entra com o quê? Com a tua qualidade, com o teu serviço. Mas tu já construiu antes que tu já disse, o teu é o mais Sim. caro. Não é o mais barato. Tipo assim, quer continuar com essa conversa? Ele a vai gente continuar, tu não dá essa opção. Sim. Ele vai continuar. Mas o que vai acontecer? Ele não vai depois te comparar com outro porque tu já disse que tem mais barato. Sim. Mas que não é a mesma coisa. Tu pode dizer para ele assim, ó, olha só, o meu serviço, ele não é o mais barato, né? Porém, você tem que decidir. Se você quiser sair daqui de Santo Antônio e ir até Porto Alegre, né? Se tu for com um carro antigo, bem antigo, ou for com um carro importado, os dois vão te levar até lá. Concorda comigo? Claro. Agora, tu tem que decidir o como tu quer ir até lá. Se tu quer ir com mais segurança e conforto de um carro importado ou ir com um carro bem antiguinho, que nem a manutenção tá boa. Aí é uma escolha tua, não minha. Claro. Os dois te levam pro lugar. Agora, um pode ter o risco de não chegar. Um pode O falhar. outro pode te levar com mais conforto e segurança, tá? Então, eu me enquadro em um perfil de trabalho que tem o seu valor e é cobrado por isso. Pronto, simples. Show. Só botar no script, É, Ronaldo. não. Mas aí, Ronaldo, entra o quê? Entra uma coisa que a gente entrega, né, no nosso curso, que é um processo. Eu estruturo um processo que dá certo para mim, né? Que eu tenho já, meu atendimento já funciona assim, porque eu já sei que tem essa objeção, então eu já coloco ela antes. Então, como eu estruturo os meus processos de venda mudam o meu jogo lá na frente, tanto da prospecção quanto do fechamento lá na frente. Então eu já tenho o quê? Como ir pulindo e melhorando a minha conversão de clientes. Né? Então eu Legal. consigo ir ajustando isso, alinhando até que eu tenho uma boa conversão de clientes. E isso tudo a gente passa, né? Entrega já prontinho, ó, faz desse jeito que vai funcionar. Aqui tu cuida isso, aqui tu cuida aquilo. Por quê? Porque mais do que tu, né, Ronaldo, saber vender o teu trabalho, chega um ponto que tu não consegue mais fazer. Sim. Que tu vai ter que ensinar outras pessoas a fazer. E aí tu vai ficar à mercê de alguém vender o teu serviço? Não, tu cria um processo e treina essa pessoa. E se ela não está conseguindo vender, tu consegue corrigi-la dentro do processo. Qual dessas etapas aqui em que tu está falhando? Isso é legal, é legal. Exatamente. Bacana a estrutura que tu oferece no treinamento, porque é um universo de situações que vão ocorrer ali e se tu não tá preparado, tu pode perder aquela venda, né? Muitas vezes quando tu tem a oportunidade de poder, né? E se tu tem uma base, uma preparação, tu consegue a se adequar ali e dar sequência, né? Dar segmento E o melhor de efetivar. tudo, ajustando, Isso. né? Na verdade, eu não tinha ideia que existia processos de vendas. Depois que comecei a, né, assistir, fazer mentoria, e o processo de venda? Cadê eu disse, que processo de venda? Eu disse, não, Porque a agora- gente não é preparado a para isso, gente né? não é preparado. Digo, as pessoas, ninguém ensina pra gente que a gente tem que ter uma receita de bolo pra vender, né? Jogam a gente no mercado, E se vira nos 30. cadê o remo? Preciso remar nesse mar aqui, né? E objeções, eu tipo, não sabia de nada de contorno de objeção, mas graças a Deus a gente tá aí, estamos aprendendo, né, Otto? Coisa boa. Isso aí. Ronaldo, agora eu quero saber de ti. Quais as dúvidas? Agora vamos dar uma pausa. Vamos pro- descansar. Agora tu vai descansar, vai tomar uma aguinha. Quais as dúvidas que o contador tem com a aposentadoria? O contador sabe fazer aposentadoria? O contador sabe tudo de aposentadoria? Quais as dúvidas dos contadores aí de aposentadoria? Daniela, depois que mudou a. Como é que chama? A reforma Reforma. previdenciária em 2019, né? Vou te dizer que até ali, eu vou falar por mim, né? Mas eu imagino, eu vou falar a gente, porque eu imagino que é mais ou menos assim, de sim. modo geral. A gente dava um certo pitaco, né? Opinava e direcionava alguns casos, assim, porque normalmente o cliente traz essa demanda, né? Ele quer saber o que eu tenho que fazer para me aposentar melhor, ou em quanto tempo, se eu continuar contribuindo assim, ou eu devo aumentar minha contribuição, né? Essas questões, assim, que todo mundo quer saber, na verdade. E então, assim, até a reforma, a gente conseguia dar um palpite mais aproximado. Sim. Em alguns casos, algumas situações até pegava a documentação, encaminhava, né, a aposentadoria e tudo mais, analisava.
de lá para cá, da reforma para cá, eu me isentei dessa parte, tá? Porque, assim, já tem uma demanda muito grande da área contábil, né? E que vem sempre com mudanças, assim como mudou na lei previdenciária, tem as outras questões também, né? Então, resolvi separar isso, tá? Sim. Não, e eu vejo, na verdade, que o contador não tem tempo, né? Como é que o contador vai parar todo o serviço contábil para estudar toda a parte previdenciária e se dedicar? Então, o que a gente sempre fala? O contador tem que saber, ou daqui a um pouco fazer parcerias nessas áreas Exato. para conseguir agregar um serviço a mais para o seu cliente. Tipo, eu vou entregar uma informação de qualidade, vou dizer para ti como é que vai ser a tua aposentadoria, quando tu vai te aposentar, e vai entregar essa informação correta, né? Exatamente. No meu caso, quando eu conheci o teu trabalho, para mim foi assim, fechou com chave de ouro aquela lacuna que tinha dentro do escritório quando o cliente traz essa demanda, né? Porque é muito chato tu dizer pro cliente assim, não sei te responder sobre isso, e pior ainda tu não saber quem vai conseguir trazer aquela resposta que ele precisa, né? Então, fechou total, assim. Não, e a gente vê que depois da reforma, hoje a gente vai fazer um estudo de aposentadoria, a gente tem 20 possibilidades. Então, é muitas possibilidades, tem que analisar uma por uma, né? Bem a função que tu falou. Às vezes chega lá um empresário, pagou uma vida inteira um salário mínimo, que a gente não sabe por quê, mas eles pagam. Orientado pelo contador, normalmente ele vai responder isso. Às vezes, quando fico sabendo do contador, dá vontade de xingar os contadores, mas eu me controlo. Digo, não, tá certo, vamos ver. Daí a gente faz todo o estudo, daí o cliente, o empresário quer saber. Vale a pena aumentar a contribuição? Não vale. Então, o planejamento para os empresários é a chave de ouro, né? Exato. E o que eu digo para os contadores? Você já tem a faca e o queijo na mão, né? Tem o cliente, né? Tem a procura, né? Porque culturalmente, né, Daniela, o empresário procura, a primeira pessoa, eu acho que ele pensa em falar quando ele tá com essa dúvida, né, é o contador, né? Se ele já tem alguém que trabalha, se relaciona, né, com ele, com a empresa, e com a família, enfim, ele vai trazer essa demanda para o contador, é a primeira pessoa que eles pensam em procurar. Então, assim, ter alguém para indicar, alguém que consiga fazer esse planejamento, né? Ter um advogado parceiro do escritório, para mim, fechou com chave de ouro realmente, assim, sabe? Sim. Então, muito bom. E o que eu acho que é a função de conscientização que a gente tem que é o que eu estou trabalhando com os contadores, é orientar o empresário. Chegou lá, um empresário de 30 anos. Vai pagar um salário mínimo? Não! Eu digo, não faz isso. Por quê? Porque esse empresário, se tu orientar ele a pagar um salário mínimo, ele tá ralado, ele vai se aposentar com salário mínimo. Então, se o contador ter essa consciência, que valor tu quer receber? Que valor é suficiente para te manter na tua velhice? Então, assim, ter essa consciência de, ó, se tu vai pagar salário mínimo, a tua renda vai ser de salário mínimo. Exato. Né? Então, assim, eu vejo que para os contadores, muitas vezes é muito mais fácil. Paga um salário mínimo e pronto. Né? E depois vem a consequência. Exatamente. É que essa questão do pagar sobre um salário mínimo entra no contador, entra como o total de impostos que eu vou desembolsar, meu financeiro e tal, o que que tu pode gerar de economia. Então, eu entendo por esse lado que a orientação mais comum seja, né, paga sobre um salário mínimo por enquanto para te manter um vínculo por isso, mas na verdade é um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Porque e aí eu também venho tratando disso diferente, dessa questão diferente depois que a gente conversou com os clientes, né? Tratando com os clientes. Porque realmente, quanto antes ele começar a pagar sobre um valor maior, contribuir sobre um valor maior, mais tranquilo, mais fácil vai ser ele ter um benefício Sim, mais adequado uma para a realidade aposentadoria dele. melhor. Otto, deixa eu te fazer uma pergunta, que agora essa dificuldade que a gente tem de falar para o cliente, olha, que o cliente chega lá e diz, eu pago muito imposto, pago um ICEM, pago não sei o quê, não posso pagar mais que o salário mínimo de INSS. Não vale a pena, eu não penso na aposentadoria agora, vou investir, vou só aplicar na bolsa, só em ações, porque é o que dá dinheiro, né? Uhum. Não vou aplicar no INSS. O que a gente faz para convencer esse cliente a pagar em INSS? Perfeito, perfeito. Porque, só um detalhe.
outra coisa, se ele não pagar certo, ele pode ser processado e responder processo criminal. Isso é só um detalhe para te ajudar. Ótimo, ótimo, ótimo. E enquanto o Ronaldo falava, eu estava aqui pensando, né? Então, algumas situações que a gente já vê do nosso cotidiano aqui, né? Que é o seguinte, o contador, ele tem os clientes já na mão, tá? Então, o Ronaldo, nós abrimos aqui nosso podcast falando do quê? Da prospecção, né? Uhum. Então, olha só que coisa bem simples, tá? Ou o meu cliente, né, o cliente do contador, ele vai perguntar para o contador em algum momento quanto que eu devo contribuir. Então, já existe o quê? Um dos melhores elementos da venda, que é a curiosidade. Tá, mas e quando ele não pergunta? Ou o contador prospecta ativamente uma venda dentro da base dele, fazendo a seguinte pergunta: por que tu contribui só com o salário mínimo? A culpa é dos contadores, muitas A vezes. culpa do contador. A culpa, às vezes, é do contador. Não, Exatamente, mas ele pode chegar no momento, olha Aham. só, falando, depois de adquirir o conhecimento, ele pode agregar valor ao seu sim, serviço, sim, prospectando sim. o cliente e questionando ele, olha só, hoje tu está contribuindo sobre um salário mínimo, tu sabe o impacto disso? A gente já fez isso lá no início, tudo bem, era uma necessidade, mas Era uma situação lá. você mas agora- sabe como está essa situação hoje após as mudanças? Tu gera o que nele? Curiosidade. É. E aí tu entra com o quê? Com conhecimento, né? E aí o que que tu faz? Tu aumenta a tua autoridade. Quando tu esclarece ele e encaminha esse cliente. Ele não te Verdade. larga mais. Por quê? Porque ele não sabe. É uma tomada de consciência que tem que acontecer, né? Então eu tenho que levar a ele esse conhecimento. Porque senão ele vai dizer o quê? Imagina, né? Eu fiquei... Enquanto tu falava, Dani, fiquei imaginando o empreendedor chegando lá pro contador e falando assim: olha, agora com essa mudança ferrou, né? Vou ter que, Mas cara, é vou isso ter que aí que eles pensar Uhum. no coisa. E o contador olhando pra ele sem saber o que verdade. dizer, né? Porque ele não conhece Se ele não ainda, conhecesse a sabe. Daniela, E aí ele diz o quê? Cara, agora já era. Já Continua no salário mínimo e deixa quieto isso, Deixa né? quieto. Perdeu a autoridade, perdeu confiança. E aí depois o que acontece? Ele é abordado por um escritório, que ele está sendo abordado, ele vai chegar mais próximo, né? Se ele ainda é teu cliente e ele fizer um planejamento financeiro, ele vai olhar para ti e vai dizer assim, ó, por que que tu me falou para eu contribuir só com o salário mínimo se eu podia ter feito algo diferente? claro, E aí onde é que vai ficar a tua cara? porque a culpa é sempre do contador. Foi do contador. Né? Não, mas sim, E- tô trazendo, na verdade, uma solução pra ele, né? Exatamente, exatamente. Pra Então, ver. tu tem os dois lados da moeda. Tu cria valor, né? E tu também monetiza com isso, né? Claro. Então, é outra forma dele. Por quê? Porque o benefício é dele, né? Então, se ele falar, mas eu quero investir na bolsa. Gente, nem se compara. E se acontecer uma invalidez ou algo no meio do caminho? É. O dinheiro da bolsa não vai suprir aquilo que poderia ser suprido com o teto, com um algo a mais, Exato. né? Por quê? Porque ele está pensando em investir no longo prazo. Ele tá pensando em aplicar um dinheiro numa condição normal de temperatura e pressão de que nada vai acontecer até ele se aposentar. Sim. Mas e se acontecer alguma coisa antes? É. Né? Então, como é que ele vai Exato. ficar? Então, E aí, será que o dinheiro que ele investiu vai suprir todos os outros anos que ele poderia ficar recebendo aquele valor? Né? Eu vou investir, eu vou pagar um salário mínimo aqui e vou investir um salário mínimo na bolsa. Tá, mas eu investi por um ano e aconteceu alguma coisa e agora? Sim, dá Aqueles 12 mil que ele investiu ali, Aquelas 13, quedas. 15, vai durar quanto tempo? Não vai durar Sim. nada, dura Exato. meses. O que a Foi. gente fala que o INSS, na verdade, é a base, né? É a segurança que tu vai ter. Até tô estudando hoje, estava estudando uma aula de previdência complementar, que todo mundo também diz, é o máximo. E o professor estava dizendo que a previdência complementar, ela não tem nada que diga o valor da remuneração e atualização. Então, tu pode aplicar lá e não ter retorno e nem atualização. Então, tu pode perder dinheiro. E as pessoas não sabem, né? Eles vêm de uma previdência complementar maravilhosa e não é assim. Então, a gente tem que ter a base e a previdência complementar ou ações é um complemento. Não, e a complementar, ela é finita, né? Ela tem um limite, eu acredito.
Daí tem vários planos, Tem várias né? situações. Daí, Tá. daí E é não uma vamos aula. entrar por nisso. si Exatamente. só. E as Vamos entrar nisso pessoas também, a maioria, né? Eu já trabalho, atuo com isso hoje, não sabe que uma previdência, ela é um investimento em um fundo de ações. E que se o Uhum, que mercado não pode estiver ter bom, não risco. rentabiliza. É. Mas todo mundo tem a ideia de que eu estou investindo na previdência e o banco vai me garantir. Não, é o banco, meu querido. Não Então tem tem todo garantia. monte de mitos, né? É. Que favorecem quem? O profissional que está comercializando. Porque é fácil a prospecção. Ela é com base no quê? Na curiosidade. Então, eu sabendo fazer as perguntas certas, eu vendo um planejamento, eu consigo fazer uma parceria, crio minha autoridade e facilito o trabalho de todo mundo. Sim. E esse estudo que a gente tem de previdência hoje, que é o que a gente faz para apresentar para os empresários, é o ROI previdenciário. O que a gente mostra para o empresário? Olha, se tu investir sobre 2 salários, tu vai te aposentar com X valor. Se tu pagar sobre 3, tu vai receber tanto. Então, o empresário vai conseguir saber ali o valor que ele vai investir, o que ele vai gastar e o que ele vai ter de rendimento, que é o que o empresário quer. Ele quer Isso saber é fantástico. Eu fiquei maravilhado quando eu conheci o ROI. a apresentação disso, assim, o resultado, Sim, muito bacana. E esses termos são termos que vendem, por exemplo, perguntar para ele, tu já ouviu falar em ROI previdenciário? Que? O ROI ele até sabe, até pode saber, mas é previdenciário? As pessoas ficam Existe curiosas. essa possibilidade? Deixa eu te contar aqui, vem aqui, daí tu já faz o... Nem te conto. Só mostra o trabalho, ele já se encanta com a possibilidade. E outra situação que a gente vê dos contadores, assim, vai um cliente lá, vou abrir um MEI, que eu vou resolver minha vida, né? Um MEI, lá trabalhei 20 anos lá no metalúrgico, vou abrir um MEI. Ou trabalhei 10 anos. E o contador, sabe se o MEI é melhor ou não é? Então, eu tenho um exemplo aqui dessa semana, tá? Pra te trazer. Bem quentinho. Bem quentinho. Uma cliente me procurou, me ligou, que a mãe dela, tá? Tinha 7 anos, mais ou menos, de contribuição. Eu não sei a idade exata da mãe dela, estimo uns 60 anos, mais ou menos. Tem uns 7 anos de contribuição durante a vida toda dela, e que agora tá sem contribuir nada. E que ela está pensando em passar a contribuir, né, para se aposentar por idade. E que daí ela já veio com a ideia formada de que o MEI é a melhor opção. E aí eu te pergunto, o MEI seria a melhor opção nesse caso? Nesse caso, né, na verdade ela já está perto de 62. Né, de 60, né? Na verdade ela vai pegar a por aí. regra de transição, bem provável que ela vai se aposentar com 62. Só que ela tem que ter 15 anos de contribuição. Certo. Nesse caso, então, ela vai ter 7, vai ter mais uns 2, 3 aí de MEI, então ela teria 10. Ainda faltaria 5 para a gente fechar essa conta. Então, nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar algum furo. Ou alguma atividade especial que ela tenha feito, né? Até tem um relato nesse sentido, algo assim que existe. Isso. E também o rural, que aqui na zona rural, né, em Santo Antônio, a gente tem muitos casos. No rural, tá? Perdão. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o rural, lá de quando ela era criança, mais a carteira e mais o MEI. Daí a gente vai somar tudo e vai entrar com a aposentadoria híbrida. Daí ela não precisa ficar contribuindo mais 7 anos no MEI. A gente consegue antecipar, porque senão ela teria que pagar 7 e mais uns 8 aí de MEI. Então a gente consegue antecipar. Mas o cuidado que tem que ter do MEI é que o MEI é só salário mínimo. Certo. Ninguém, tipo assim, tem um empresário lá que já tem bastante tempo de carteira assinada, tem um valor alto. Então, esse empresário, quando ele inventou eu vou empreender e agora vou abrir uma empresa, esse não é recomendado fazer MEI. Porque se ele fizer MEI, ele vai se prejudicar e ele vai ter uma renda de salário mínimo. O MEI, ela exclui, né? Não é que exclui, ela ignora, digamos assim, o nível de contribuição anterior. Isso, ele vai se aposentar por idade, por salário mínimo. Na verdade, essa discussão, se o MEI pode ser de 2, de 3 salários, se puder complementar, a lei não fala nada. A lei fala que tu pode complementar até o salário mínimo, porque o MEI, ele só conta por idade também. Tipo assim, eu tenho um empresário lá que está com 30 anos, teve 30 anos de contribuição, carteira assinada, era gerente de uma metalúrgica. E agora falta 5 para ele se aposentar e ele resolveu abrir a metalúrgica dele. Se ele pagar 5 anos de MEI, aqueles 5 anos não vai contar nos 5%. Então ele vai ter que fazer a complementação para salário mínimo. Entendi. E daí esse de salário mínimo vai ser salário mínimo e só vai contar para salário mínimo. Então,
nesse caso, não pode ser MEI. Então, por isso que o contador, quando o empresário vai lá, eu vou me orientar, eu quero abrir uma empresa, vou abrir MEI, porque eu estou começando agora. Então, tem que analisar a situação anterior para ver se aquele cliente, aquele empresário, realmente não vai ser prejudicado com o MEI. Que muitas vezes dá problema. Tem bastante coisa aí, né? Tem. Aí cada situação, cada caso é um caso, assim, Cada né? caso é um caso. Não é mais receita de bolo, assim. Eu É, vejo que o INSS não é receita de bolo. E a gente olhando, hoje eu vou fazer uma simulação do INSS. Tu entra no site, o site não te dá muitas poucas informações. Não te dá, às vezes, valor, não te dá a possibilidade de tu botar rural, de botar especial. Então, mascara muito. Então, o contador, se tu ir só com base na simulação do INSS, tu vai estar informando para o teu cliente uma aposentadoria errada. pois é. Viu só? Viu? Tudo isso. Otto, vamos falar mais um pouquinho de vendas? Bora lá. Fechar o carrinho. Algumas dicas aí para os contadores para vender. Porque, na verdade, outra situação. O contador, como é que ele pode oferecer esse produto a mais? Porque, na verdade, o que acontece? Ele está agregando. O contador, muitas vezes, no teu caso, tu não entrega informação de graça para o teu cliente? Muitas vezes. Mais comum, assim, né? Sim, porque o advogado, eu como advogada, muitas vezes é informação de graça, é serviço que a gente não monetiza, faço isso, faço aquilo, e acaba não cobrando. O contador também faz isso? Sim, tem bastante coisinhas, assim, que tu acaba fazendo e não consegue agregar valor ali, não consegue cobrar, né? Sim. Uma forma, né? A dica de ouro aqui, digamos, dele é não vender, né? E sim tentar resolver ali, interagir, né? Tentar resolver um problema do cliente, que ele tem um problema. Então, né? Eu vou resolver um problema dele pela curiosidade. Ou seja, eu questionar ele, nós temos aí algumas perguntas para fazer isso, para quê? Para prospectar ele para fazer o seu planejamento. Então, existe a forma de despertar um interesse nele, né? Então, e essa forma que a gente traz aí também para o contador poder, né, buscar o seu cliente e não se preocupar que precisar vender. Não precisa vender, ele precisa só estar lá para ajudar ele a resolver um problema. Essa é a dica de ouro aí, digamos. Show. Ronaldo, mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Nesse último comentário, Bora, vamos lá. Vai lá, aproveita. é correto nessa situação. Eu fiz um favor pro meu cliente lá, resolvi uma situação, não cobrei nada. Qual é a tua opinião em relação a isso? Assim, eu deveria comentar com ele, fiz isso pra ti, não vou te... Fica assim, deixa bem claro que, tipo, poderia ter cobrado, mas tu acha que não? Faz antes, não depois. É, Não depois. Senão tu desvaloriza o trabalho, né? Fiz de graça pra ti, tá? Tá bom? Fiz de graça. Bota lá no né? caderninho. porque hoje acontece É assim o legítimo fiado, né? como é que se diz? No ponto morto, digamos assim. Aconteceu, fiz ali, tá, ninguém falou nada, ele não perguntou quanto é que isso vai custar, eu também não falei, e ele ficou em mente lá que tá tudo dentro. A questão Tudo é, incluído, a né? questão é, tu quer cobrar ou tu não quer cobrar? Não, por mim tudo bem, tipo assim, não cobrar, entendeu? Tudo bem não cobrar, então valoriza o tempo. Como assim? Valoriza o teu tempo Teu tempo é antes. dinheiro, Ah, eu sim. acho. Por exemplo, se ele te pede alguma coisa, marca um horário Uhum. para explicar, marca um horário para ajustar. Olha, essa tua situação eu só não vou poder ver agora, mas eu posso ver depois. E Isso é aí um grande erro meu. Eu tento fazer, não, resolver. porque daí tu é o Não. Aí tu é o cara que, né, que nem a gente vê do advogado, né? Tu pode só dar uma olhadinha, né? Então, daí tu fica ali, tu quebrando o galho de todo mundo, né? E nem relógio trabalha de graça. Então, ou seja, valoriza o teu tempo. Se tu quer que ele perceba que tu tá entregando algo a mais para ele, valoriza isso. Valoriza Boa. como? Valorizando o teu tempo. Ótima dica. Não fazendo sempre na hora que ele quer. Já é uma grande mudança. Já diz pra ele, olha só, eu vou só marcar contigo aqui, deixa eu ver na minha agenda, pode nem ter agenda na hora, né? Mas fala pra ele, deixa eu só ver aqui, eu posso te retornar daqui uma meia hora? Sim. Tá? Porque agora eu tô terminando um processo de alguma coisa que eu não vou conseguir, eu vou precisar de algumas informações pra te dar esse... Tu já mostra que tu tá trabalhando. Sim. Tu mostra que tu tá fazendo alguma coisa a mais. Então, não se surpreenda
se as pessoas, depois que tu fizer isso, começarem a perguntar, tá, mas quanto que eu te devo por isso? Não se surpreenda. Por quê? Porque tu tá aprendendo a valorizar o que tu entrega. E tu faz antes, não depois. Dizer, cara, isso Porque é uma depois fica aquela coisa assim, ó, olha, cara, eu sou legal, tá? Não, e daqui um pouco aquela impressão assim, ele fez tão rápido, nem custou nada Não pra custa ele. nada. Cara, isso é tão comum acontecer no dia a dia do trabalho contábil, assim, essa guia tu pode corrigir pra mim, eu não paguei no vencimento, tá? Né? Tu tem que parar, tu tem que abrir um negócio, tu tem que atualizar, tu tem que gerar, Sim, salvar, sim. mandar e-mail e tal, né? Tem uma demanda de tempo. E aí tu acaba fazendo pra, Uhum. tipo assim, não ficar aquilo ali, daqui a pouco até correr o risco de esquecer, de entregar o que ele pediu e tal. Mas realmente, fica essa meio, impressão. é um meio, é uma atividade que ela é complicada, porque se tu tratar isso de uma forma muito fria, né, do tipo, tá, me manda um e-mail que eu encaminho pro setor tal pra ele fazer isso. Fica muito, né? Aí tu perde, porque daí se ele for ter que fazer tudo isso, ele contrata o online. É. E aí o online lá tá lá a taxa, ó. Pra te fazer qualquer coisinha, tem uma taxa, outra coisa tem outra taxa. Deve Tem uma ser assim. taxa, mas resolve daí. Taxa, vai, taxa, né? taxa. Hum. Então, mas tu valoriza o teu tempo. Sim. Tu, cara, posso só te retornar daqui a pouco, a gente já vai resolver isso, tu me explica direitinho como tá. E aí tu dá um tempinho e retorna pra ele e tu vai estar valorizando ali o trabalho, Ou- né? Só cuidar pra não ficar no final dizendo, olha, tu viu como eu sou legal? Não, Daí fica ruim, né? Ó, normalmente eu cobro, mas esse eu não vou te cobrar, tá? Não dá, daí fica ruim. Eu vou só compartilhar o que eu fiz no escritório, que eu era assim, Ronaldo. Tudo. Liga pro INSS, pro 135. Tira a senha do INSS. Tira a guia do INSS que eu atrasei e não paguei. Tudo de forma free, tá? Eu disse, meu Deus, isso toma o tempo meu ou da secretária, às vezes 1 hora, 2 horas. Uhum. Cartazinho. A partir de tal mês temos taxas no escritório. Tu só escuta, depois tu me diz se tá certo ou depois tá tu errado. avalia. A partir de tal mês, teremos cobrança de taxas administrativas. Daí, tem a nossa tabela. Ligar para o 135 tanto, tirar a guia atrasada tanto, preencher a carnê do INSS tanto, tudo monetizado. Os clientes estão pagando, já pegaram essa cultura de, já sei que tem a taxinha, vou cobrar. Achei bem tranquilo. Agora não sei se foi a maneira certa ou se não foi, se daqui a pouco eu corri com alguns clientes, não fiquei sabendo de nada por Agora tá tudo enquanto. tranquilo. Aparentemente. Mas é assim que a gente faz. O que manda é o resultado, né? Se tá dando certo, tá tudo bom, né? Porque tem um outro ditado que entra no que tu tá falando, né? Que é assim, ó, o que tá acordado não sai caro. Tu já acordou antes que vai ser cobrado. Né? Então, se tá acordado, se ele consentiu com isso, tá tudo certo. Segue o processo. Vai lá. Agora, nesse caso, né, que o Ronaldo tá trazendo, é o caso daquele cara que já pede, que já faz. Então, se ele ir direto e ele burocratizar, ele pode gerar uma forma diferente. Agora, é diferente de mudou um processo aqui e as pessoas vão se porque adaptando. o meu também era Aí tudo tu vai free. adaptando, Daí né? e deu certo. Não, aí tu vai adaptando. O que não dá é pra tu quebrar um padrão e ele sentir que tá sendo onerado com isso. Mas antes eu pedia direto, agora não. Agora tipo eu assim, tenho não que. sabia, agora. Né? Agora eu tenho que fazer. Pode acontecer? Pode, mas muitas vezes é uma forma de nivelar o teu negócio, porque senão ele chega uma hora que ele fica insustentável, né? Sim. Então chega uma hora que fica. Mas agora eu fico mais parte do meu tempo atendendo o telefone e resolvendo o problema dos outros do que fazendo o que eu tenho que fazer. Exatamente. Né? E eu ainda tenho que fazer. E daqui a pouco tu Aquilo tem que tudo. contratar outro, né? Daí tá saindo do teu, né? Exato. Então, às vezes, perder um ou dois também é válido, né? Porque daí é um processo administrativo, né? Daí não tem muito a ver com a venda, tem mais a ver com a administração. Vale a pena eu perder 2 ou 3 para poder atender mais? Vale. Aí vem comigo, vamos lá, agora vamos botar mais clientes. Né? Aí bota mais clientes para compensar aqueles 2 ou 3 que só sugavam teu tempo, né? Exato. E que tu deveria estar cobrando 3 vezes mais porque ele te suga muito mais, né? Mas aí tu não cobra e ainda quer dizer para ele que tu é legal? Não, troca de cliente. É mais fácil. E a função do horário também, eu acho maravilhoso. Nós no escritório, eu também era assim, é tudo free, chega lá, livre demanda, a Daniela atende todos os horários. Agora não é mais assim. E, na verdade, cria mais autoridade. Eu sinto que as pessoas valorizam o trabalho da gente. Claro que, um cliente chegou lá, né? Às vezes se é uma coisa urgente, tudo bem. Mas eu
priorizo o agendamento. O cliente valoriza a tua hora, valoriza a gente como profissional. Então, assim, eu tô numa fase e eu acho que as pessoas têm que se descobrir, se valorizar. Eu tenho que valorizar o meu tempo, eu tenho que valorizar o meu conhecimento, que o teu tempo e o meu tem valor, né? Claro. Não tem nada que a gente... Tempo é dinheiro, aquela velha Tempo máxima, né? é dinheiro. É. Ronaldo, mais alguma dúvida? Acho que é isso, gente. Otto, Muito. mais alguma dica aí de finaleira, é isso? A dica de ouro eu já, Já né, deu, já finalizei deu. com ela aqui, prospecta, busca, que vai dar certo. Tá, então, eu vou dar a dica de ouro. A dica de ouro é que os contadores não falem para os seus clientes pagarem um salário mínimo e depois, quando forem encaminhar a aposentadoria, os empresários vão cobrar do contador porque deu uma informação, depende, equivocada, né? Errada naquele momento. Então, que procure fazer o planejamento, que procure os profissionais que saibam e que o contador, se tem essa curiosidade, vamos lá procurar, estudar ou fazer parcerias para entregar uma informação de qualidade. É isso aí, eu acho que parceria é o máximo, assim, e, né, direciona para a quem vai dar a informação correta e a solução, né, que ele está buscando, eu acho que o caminho é esse. Então tá, muito obrigada aí pela disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigado, Dani, obrigado, Ronaldo, pela toda a conversa, acho que foi muito construtiva. Acho que Aprendi Show de muito com bola. você. Eu aprendi demais. então Muito tá. bom. Até mais. Até mais, Tchau. Tchau, tchau.